Pensamos em convidar uma pessoa para estar aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor, mas não deu. Aí estou aqui, porque o Senhor quis que eu aqui estivesse. Então, nós vamos juntos louvar ao Senhor, né? Juntos nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E nesta noite, nós vamos pensar sobre um tema. Senhor, eu preciso de um milagre. E eu gostaria, irmãos, que vocês colocassem as suas vidas no altar de Deus, que deixasse o Espírito Santo do Senhor falar realmente ao coração, e que nesta noite possa haver vidas transformadas. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei qual que é o seu problema. Se você tem um problema emocional, se você tem um problema familiar, se você tem um problema na sua casa, se você tem um problema com os seus filhos, se você tem um problema de saúde, eu não sei qual que é o seu problema, mas eu sei que o meu Deus, Ele resolve todos os problemas. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 5, verso do 12 até o 16. Amém? O texto nos diz, no título, a cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, como o Teu Espírito Santo tem falado ao meu coração. Eu creio, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor vai falar em cada vida, em cada coração que está aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da cura do leproso é um texto bem conhecido. E nós temos ele registrado nos 3 primeiros evangelhos, que nós vemos aqui, que é o evangelho sinóticos. Nós temos ele registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Por que esse texto, esses evangelhos são sinóticos? Porque eles têm semelhança, nós vemos aqui, em virtude da semelhança que eles têm, que eles apresentam, tanto na natureza, na linguagem e no conteúdo. Então, quando esses evangelistas registram esses textos, é porque eles têm realmente algo em comum. Nós vemos que não só esses 3 evangélicos é considerado, sinóticos, e nós vemos que o evangelho de João, ele não é considerado, porque
ele tem uma linguagem diferente dos outros 3. E quando Mateus registra esse texto, esse episódio, que foi registrado aqui, foi logo após o Sermão do Monte. Jesus, ele tinha descido do monte, eu imagino que Jesus estava no monte, quando Jesus transmitiu, explicou detalhadamente o Sermão do Monte, Jesus desce do monte e logo vem ao seu encontro um homem coberto de lepra. Nós vemos aqui que Mateus diz que ele vem e adora ao Senhor. Ele vem e adora ao Senhor. Então, Mateus é o evangelho que nos dá mais precisão a respeito desse episódio. Depois nós vemos em Marcos. Marcos também, ele retrata esse texto aqui com mais detalhes. Ele retrata explicando assim ainda melhor um pouco também esse episódio ocorrido desse leproso que vem ao encontro de Jesus. Mas nós vamos pensar, meditar nesta noite, aqui no texto de Lucas. Sabe por quê, irmão? Nós vamos pensar aqui, porque Lucas, ele é médico, e nós vamos ver esse texto sobre uma perspectiva de um médico. Então, ele registra, né, que este homem, esse leproso, ele vem ao encontro de Jesus, ele vem à presença de Jesus, e Lucas fala que ele estava totalmente coberto de lepra. E sabe como que Lucas registra? Lucas diz que esse homem vem ao encontro de Jesus e ele se prostra com o rosto em terra. Ele se prostra ali de uma maneira humilde, de uma maneira reconhecendo que Jesus era Senhor. Nós vemos que Jesus, olhando para aquele leproso, Jesus se compadeceu dele. Jesus se compadeceu dele e Jesus disse para ele: fique limpo, fique limpo. Mas o curioso, irmãos, é que Jesus, para nós, o curioso é que Jesus o toca. Jesus toca naquele leproso. E nós vemos aqui, quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, nós vamos pensar aqui no doente. Uma pessoa diagnosticada com lepra, naquela época não tinha medicina para curar, não tinha cura, e essa pessoa diagnosticada com lepra, a primeira coisa que ela tinha que fazer, ela tinha que sair de casa. Ela saía da sua casa. Segunda coisa, ela não podia estar em contato com ninguém. Ela não podia viver em sociedade. Ela era isolada. Terceira coisa, irmãos, ela tinha que se vestir de trapo. Quarta coisa, quando aproximavam a pessoa dessa pessoa leprosa, ela própria tinha que gritar: maldito, leproso, maldito, leproso, para que ninguém se aproximasse dela. Ninguém podia tocar naquela pessoa. Ninguém. Mas Jesus toca. Mas Jesus toca naquela pessoa. O médico dos médicos chega e toca naquela pessoa. Jesus, ele podia ter feito igual ele fez com os outros 10 leprosos. Quando ele estava de caminho de Jerusalém até Samaria, da Galileia, e ele ia andando, correu ao seu encontro 10 leprosos, gritando: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Aí, Jesus também se compadeceu, só com uma palavra. Jesus disse: vai ao sacerdote
E quando aqueles 10 leprosos iam indo ao sacerdote, eles estavam curados. Aí nós vemos em segundo lugar, o primeiro lugar o doente, em segundo lugar o médico dos médicos. Jesus podia realmente só com a palavra ter curado aquele leproso. Mas Jesus toca. Irmãos, vocês imaginam o estado daquele leproso? A lepra, não existia cura, não existia medicina. A lepra é uma doença progressiva. E ela vem corroendo toda a cartilagem primeiro. Aquele doente, imagine o estado, ele estava desfigurado. A doença já havia comido as pontas dos seus dedos, as suas orelhas, os seus lábios e o seu nariz. Ele era totalmente uma pessoa desfigurada. Imagine o estado desse doente. Mas Jesus chegou para essa pessoa e tocou. Tocou nela. Nós, irmãos, quando nós nos aproximamos de uma pessoa que está mal cheirosa, que está pedindo, nós tentamos nos afastar. Nós vemos aqui como era o quadro daquele paciente. Como era o quadro daquele paciente. Uma pessoa desfigurada. Nós vemos aqui o verso 13 nos diz que Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fique limpo. Agora vem a cura. Imediatamente aquele leproso foi curado. Ele não foi curado a prestação. Ele não foi curado a crediário. Mas ele foi curado imediatamente. Quando Jesus tocou naquele leproso, imediatamente ele ficou curado. Nós vemos aqui que Jesus o toca. E quantas experiências nós vemos de pessoas que querem se distanciar de pessoas com nível aquisitivo mais baixo. Quantas pessoas que querem distanciar de uma pessoa necessitada, de uma pessoa doente, não quer nem chegar perto, de uma pessoa idosa. Quantas pessoas se afastam do próximo, porque o próximo não tem a mesma condição que você tem. Mas Jesus o toca. Vocês sabem por que Jesus o tocou? Vocês sabem por que Jesus o tocou? Jesus poderia, com uma palavra, ter curado aquele leproso. Mas Jesus, irmãos, ele vê muito mais além. Jesus viu que aquele leproso, ele não precisava só da cura física. Ele precisava da cura interior também. Jesus sentiu naquele leproso a dor da alma. Aquele leproso, ele era humilhado. Ele era desprezado. Ele não podia viver em sociedade. Ele não podia viver na sua família. Ele tinha que viver num leprosário ou num estado longe das pessoas sãs, só com pessoas doentes. Jesus, o tocar aqui de Jesus é muito mais além de tocar aqui nesse púlpito. É muito mais além do que eu tocar numa pessoa. O tocar de Jesus foi lá na alma. Jesus tocou lá na alma. Porque Jesus vê, não como nós vemos. Jesus viu além do estado físico. Não importa, irmãos,
o estado que você se encontra. Talvez você não é um. Hoje nós vemos a doença da lepra tem cura. Hoje fala a ressenise tem cura. Mas a lepra, irmãos, é como o pecado. Quando a lepra começa, a gente começa a ficar insensível. Não tem sensibilidade. Você pode jogar, você pode furar com agulha, você pode jogar uma água quente, você não sente. O pecado também é assim. Ele começa de mansinho. Aí ele vai progredindo. A doença também vai progredindo. O pecado também vai progredindo. O pecado, ele tem mau cheiro. A lepra também. A pessoa que está de lepra, ela tinha que se vestir de trapo. O pecado também deixa o ser humano um trapo. Um trapo. Porque o pecado, ele mata também. A lepra, ela mata o corpo. Mas o pecado mata o corpo e a alma. Nós vemos aqui que Jesus sentiu a necessidade daquele leproso. Qual a sua necessidade hoje, irmãos? Talvez você não está precisando de um milagre físico, de uma cura, mas você está precisando de um milagre interior. Como está o seu estado emocional? Como está a sua vida moral? Como está a sua vida familiar? Como está a sua vida de relacionamento com as pessoas? Como está o relacionamento com seus filhos? Como está o seu relacionamento? Como está o seu casamento? Vai tudo bem? Coloque tudo no altar de graça do Senhor. Porque o Senhor tem uma cura especial para você. O Senhor tem um milagre para você nesta noite. Porque aparentemente, irmãos, a gente pensa que está tudo bem, mas o nosso interior está ferido. Como Jesus viu a dor da alma daquele leproso. Jesus viu o problema físico e a dor da alma. Jesus conhece você. Jesus nos conhece. Jesus conhece o nosso interior. Jesus sabe o que se passa com você. Mas lembre-se, nós estamos diante daquele que tem todo o poder, daquele que tem o poder para curar o corpo e também curar a alma. Agora nós vamos pensamos no doente, no médico dos médicos, na cura. Agora nós vamos ver o testemunho desse doente que foi curado. O verso 14 nos diz assim: ordenou Jesus que a ninguém o dissesse, mas disse: vai, mostra ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Irmãos, por que Jesus mandou esse leproso ir ao sacerdote? Quando Jesus curou os 10 leprosos que veio ao encontro dele, quando ele caminhava lá de Jerusalém para Samaria, Jesus podia ter dito uma palavra, mas Jesus falou também para esses 10 leprosos para eles irem aos sacerdotes. E agora Jesus cura esse leproso, toca nele, mas manda ele ir também aos sacerdotes. Por que Jesus manda ele ir ao sacerdote? Ele vai lá, porque o sacerdote, irmãos, era aquele que atestava a pessoa se realmente a pessoa estava curada. Ele fazia o diagnóstico, se a pessoa estava apta para viver em sociedade. Então, o sacerdote, ele analisava a pessoa está apta para viver em sociedade, vai, e regressa na sua família, na sua casa, na sua família, na sociedade. Porque os irmãos imaginam, se aquele leproso curado chegasse subitamente na sua casa, os seus ia ter uma reação,
Nossa, será que realmente ele está curado? Será que realmente ele foi transformado? Ia ter, como os seus lá, a sua família ia reagir? Então ele vai ao sacerdote, faz o que Jesus manda para ele, e ele vai ao sacerdote e realmente ele foi diagnosticado, ele estava pronto para regressar, para ingressar de novo na sua casa, na sua família e na sociedade. Só que Jesus dá uma ordem tremenda para esse leproso curado. Irmãos, a ordem de Jesus falou para ele assim, olha o verso 15, olha o impacto que essa cura causou. Porém, que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Nós vemos aqui que o texto, o mesmo episódio narrado em Mateus, fala que Jesus falou para ele, você vai, mas não conta nada para ninguém. Marcos também fala a mesma coisa, lá em Marcos, né, no capítulo 1, acho que é o verso 44, Jesus fala para ele, você vai, mas não conta nada para ninguém. Irmão, vocês imagina uma pessoa coberta de lepra, desfigurada, olha assim para o seu corpo, tudo limpinho, uma pele novinha, olha, tudo perfeito, eu vou ficar calado? Eu vou ficar calado? Você está ali, seus lábios caindo os pedaços, seu nariz desfigurado, sua orelha, seus dedos, uma doença progressiva. Agora você está limpo, e você vai ficar calado. Não tinha como ficar calado, mesmo que ele quisesse. Ia chegar pessoas perguntando lá para ele, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Mas ele vai e propaga. Ele vai e fala. Nós vemos aqui que Mateus fala que ele vai a propalar. Outros falam que ele vai a divulgar. E aqui nós vemos no texto de Lucas que fala que ele foi lá e divulgou tudo que tinha acontecido com ele. Irmãos, mas isso me constrangeu. Isso constrange vocês? Jesus deu uma ordem para aquele leproso. Vai e não fala nada para ninguém. Para nós, Jesus fala, vai, fala, e nós se cala. Vai, fala, e nós se cala. Isso nos constrange. Jesus disse para aquele leproso, para ele não falar, ele foi e falou. E para nós, ele manda nós falar e nós se cala. Nós não fala. Então, nós vemos aqui, irmãos, quantas pessoas. Uma estatística de mais de 90% de pessoas cristãs não fala do amor de Deus. Não fala do amor de Deus. Você, eu, nós vamos ao supermercado toda semana. Nós passamos no caixa. A menina que trabalha no caixa sabe que você é um cristão, que você é um filho de Deus. Quantas pessoas que moram em prédios, edifícios, condomínios, será que o porteiro do prédio sabe que ele é um cristão? Ele fala do amor de Deus. Você pega táxi, você pega Uber. Talvez você não pega táxi, não pega Uber, mas você anda de ônibus, senta ao redor de uma pessoa, senta ao lado, às vezes faz um trajeto pequeno, às vezes faz um trajeto longo. As pessoas sabem que você é um cristão. Você vai no posto de saúde, atendente lá do balcão, as enfermeiras sabem que você é um cristão, você fala do amor de Deus. Perto da sua casa, você está varrendo lá a tua casa, tua vizinha vem, teu vizinho do lado, sabe que você é um cristão. Você está falando do amor de Deus.
Você está propagando, né, como diz aqui a palavra, se você está a propalar o amor de Deus. Um percentual muito alto, irmãos. 90% das pessoas não fala do amor de Deus. Não fala que é um cristão. Não faz essa propaganda que esse leproso fez. Sabe o que acontece, irmãos? Eu acho, vou falar bem baixinho aqui, eu acho que nós somos um agente secreto de Jesus. Um agente secreto não fala nada. Fica quietinho, fica com a boca fechada. E nós somos, o agente secreto é proibido de falar. Será que nós somos esse agente secreto de Jesus? Ou você está propagando a mensagem do amor de Deus? Nós temos que abrir a nossa boca, irmãos. Falar de Jesus. Eu estava ouvindo uma palavra, uma mensagem, onde o pastor disse que ele chegou de viagem e ele tomou um táxi. E esse pastor, ele é muito comunicativo e ele fala muito do amor de Deus onde ele anda. Quando ele encontra com as pessoas, a primeira coisa que ele fala, você precisa de Jesus. Ele não conhece a pessoa, mas ele estava dando ali o seu testemunho. Você precisa de Jesus. E quando ele entrou no táxi, ele pôs as malas, sentou e ele falou assim, você precisa de Jesus. Sabe o que o motorista falou para ele? Realmente, eu preciso de Jesus. Eu abandonei a igreja, eu era um jovem crente, eu estava lá com Jesus, eu estava seguindo o caminho de Jesus, mas eu abandonei. Agora eu preciso realmente de Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso que Jesus fale comigo, que Jesus me transforma, que Jesus me liberta, que Jesus... E pediu o endereço da igreja para o pastor. O pastor deu o endereço para ele. E para a honra e glória do nosso Deus, no primeiro trabalho, no primeiro domingo, aquele jovem estava lá, voltou-se para Deus, estava lá ouvindo a palavra de Deus, testemunhando do Senhor. Nós temos que falar, porque a única voz que pode trazer esperança para o mundo é a nossa voz, falando do amor de Deus para esse mundo perdido em trevas. É o amor de Deus. E Deus tem a cura. Deus tem o milagre. Depende de cada um de nós. Pensando, o verso 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Primeiro nós pensamos no doente, pensamos no médico, na cura, no testemunho, no impacto que esse testemunho causou. E agora nós vamos pensar no retiro. No retiro. Lucas é um historiador. Ele conta assim com bastante detalhes e com bastante ênfase. Ele disse que aquele leproso, ele fez tanta propaganda que vinham multidões. Agora não era só um leproso, era vários leprosos. Vinha pessoas de todo quanto é tipo, de todo quanto é enfermidade para ser curadas, vinha a Jesus. Nós vemos que toda sorte de enfermidade vinha ali. E eram multidões que chegavam a Jesus. Mas sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus se retira em secreto para orar. Jesus, ele vai estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Nós vemos ali que era a hora de Jesus aproveitar, né?
multidões, ele não fala assim, ele é historiador, ele não fala de maneira pequena, não. Ele fala que vinha multidões. Não era só um leproso, era vários leprosos, era gente de todo quanto é tipo de doença, vinha ali para ser curada. Era a hora de Jesus mostrar ali o seu poder, de mostrar ali a missão de Jesus. Era pregar o evangelho, era curar as pessoas, era a hora de Jesus mostrar ali o seu poder. Mas Jesus se retira para orar. Se fosse nós, irmãos, se fosse eu, nós ia aproveitar aquele momento para pregar, para falar e aproveitar aquele momento, né? Mas Jesus, ele se retira para orar. Sabe por quê que Jesus se retirou para orar? Porque Deus deve vir antes das pessoas. Deus é em primeiro lugar. Nós vemos ali que pregar o evangelho, falar, curar, era a missão de Jesus. Mas ele se retira para um lugar deserto e vai estar em comunhão com o Pai. Eu estava pesquisando lá quando Deus, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. E Deus fala para ele assim, que não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Zacarias, né, no capítulo 4, 6, quando nós vemos aquela visão que Isaías teve, Deus fala que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Nós vemos ali que a obra de Deus não é feita por força nem por braço, mas é feita através do poder do Espírito Santo. Aí nós temos uma surpresa enorme. Quando Jesus se retorna da reunião de oração, ele está muito mais cheio de poder, mesmo ele sendo o Cristo, porque ele estava ali em comunhão com o Pai. O verso 17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Então nós vemos aqui que Jesus primeiro se revestiu. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele revestiu do poder de Deus para estar ali em oração. Muitas vezes, nós deixamos de ver os milagres do Senhor, porque nós procuramos pessoas em primeiro lugar, em vez de Deus. Se fosse eu creio, se fosse qualquer um dos irmãos que aqui está, quando visse aquelas multidões, o que nós ia fazer? Nós não ia retirar para orar, nós ia lá. E Jesus, era a hora dele mostrar o seu poder, mas ele retirou para orar. Muitas vezes nós deixamos de ver muitos milagres, porque nós fechamos a nossa agenda de oração. Nós substituímos o Senhor da obra pela obra. Gente na frente de Deus. Gente na frente de Deus. Irmãos, quando o leproso chegou até Jesus, ele quebrou vários obstáculos. Ele saiu de lá do leprosário, ele correu o risco de ser apedrejado, ele correu o risco de ser desprezado, como ele era desprezado, humilhado, mas ele chegou e prostou-se até Jesus com o seu rosto em terra, reconhecendo a soberania, o poder de Jesus. Você reconhece nesta noite que Jesus tem poder para curar, para transformar? Você reconhece que Jesus pode transformar a sua vida? O leproso,
Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu que ele precisava de um milagre. Ele quebrou todos os preconceitos e foi até Jesus. O que te prende? Que preconceito que te prende? O que está te prendendo? Que você não pode abrir o seu coração e chegar na presença do Mestre. E chegar na presença de Jesus. Depois que o leproso quebrou o seu preconceito e foi até Jesus, ele voltou para casa curado. Ele voltou para casa transformado. Ele voltou para casa apto para voltar a fazer as coisas que realmente ele fazia. Para a sua família, para os seus. Eu não sei, irmãos, como você está nessa noite. Eu não sei que cura você precisa. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Porque Deus conhece o nosso coração. Só que eu encorajo você, nessa noite. Vai até Jesus. Vai até Jesus. Busque Ele em primeiro lugar. Deixa as coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Busque Jesus em primeiro lugar. E você poderá, nessa noite, voltar para casa. Curado, restaurado, tendo uma posição para mudar de vida. Para ser uma nova pessoa, para ser realmente uma nova criatura. E você vai ter também eficácia para falar do amor de Deus, para levar a obra àqueles que necessitam. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, a tua palavra, ó Deus, foi exposto, ó Deus, diante de nós. Eu creio, ó Deus, no poder do teu Espírito. Eu creio no poder do Senhor, que o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. Me coloco, ó Deus, diante do Senhor, porque eu sei, ó Pai, que muitas vezes as aparências não é aquilo que mostra, mas o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor sabe, ó Deus, o que vai no mais profundo do nosso ser, porque o Senhor sonda o nosso coração. Que nós podemos, ó Deus, como a tua palavra nos falou nesta noite, como este leproso, ele chega até Jesus, ele rompe os preconceitos, que cada um de nós possamos, ó Pai, romper os nossos preconceitos e chegar até Jesus, para que Jesus, ó Deus, nos transforme, ó Pai, para que Jesus nos dê cura. Não cura, ó Deus, talvez nós não estamos precisando de cura física, mas nós estamos precisando de uma cura interior, de uma cura da alma, quando a alma está abatida, quando a alma está como aquela alma daquele leproso, humilhado, desprezado, que a sociedade o desprezava, a família o afastava, que nós possamos, ó Deus, realmente ser restaurado pelo Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo, ó Deus, porque tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante, ó Deus, que penetra no nosso coração. Te agradeço, ó Deus, pela tua igreja aqui nesta noite e que cada um de nós possamos sair daqui com a tua palavra nos nossos corações, ó Pai, e ter realmente uma vida que viva na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido o ministério de louvor.